vamos lá, ó. Na aula passada a gente viu o seguinte, ó. Se você tiver uma função arbitrária aqui, por exemplo, uma f de x, aí eu estou considerando que essa f de x é contínua, certo? Aqui, pelo menos dentro do intervalo, eu estou fazendo ela contínua basicamente em todo lugar. Aí é o seguinte, se você tomar um determinado ponto dessa função, vou chamar esse ponto aqui de x0, a gente viu na aula anterior que se você considerar esse ponto aqui x0, f de x0, e passar uma reta tangenciando o gráfico da função exatamente nesse ponto, ó. Vou passar uma retinha aqui, ó, tangente ao gráfico da função nesse ponto. Se isso aqui é uma reta, pessoal, eu vou chamar essa função, por exemplo, de y, dando igual a mx mais b, certo? Isso aqui é uma função afim, o gráfico dessa função é essa reta. A gente viu o seguinte, olha, dada essa função f, que eu estou representando aqui em vermelho, a gente definiu como sendo a derivada de f nesse ponto x0, que a gente resolveu chamar aqui, por exemplo, de f' de x0, na prática usando a notação do Newton. Esse f' de x0, que é a derivada dessa função nesse ponto, é exatamente igual à inclinação dessa reta. Beleza? Então, o f' do x0 é exatamente o m aqui, onde o m é o coeficiente angular dessa reta. Foi isso aqui que a gente viu. Vou dar uma revisada, certo? Eu acho que no quadro, não foi não? Foi. Vamos lá, ó. Se você tiver... Eu acho que eu dei até um exemplo utilizando o espaço e tempo para fazer a velocidade, não foi? Foi. Deixa eu dar uma recapitulada aqui, ó. Imagina que você tem uma função S de t aqui, por exemplo, que relaciona o espaço com o tempo aqui, percorrido por alguma partícula, enfim, seja pelo que for. Aí imagina que tu vai fixar aqui um T0, S de T0, né? No caso eu só estou trocando o F pelo S. E eu vou tomar outro T aqui e considerar o S de T dele, certo? Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Tá. Aí ocorre o seguinte, olha. Se você determina essa função S de t como sendo espaço em relação ao tempo, se você, porventura, passasse uma reta que cortasse o gráfico da função exatamente nesses dois pontos aí que eu destaquei, a reta seria essa aqui, certo? Essa seria a reta em questão. Vou chamar essa reta, por exemplo, aqui de y1. Já que isso é uma reta, a equação dela é da forma ax mais b. Todo mundo entende isso aí? Tranquilo? Beleza. Aí é o seguinte, olha. Se você perceber, pessoal, esse ponto aqui, por exemplo, de coordenadas t0 e s de t0 passa por essa reta, né? Ele está no gráfico da reta. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo agora? Esse ponto de coordenadas T0 e S de T0, esse pontinho aqui, ó, ele está nessa reta. Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Se ele está nessa reta, significa o seguinte. Na prática, essa reta aqui é AT mais B, porque a variável é T e não X, certo? Me permita só trocar esse X pelo T aqui. Olha, ocorre o seguinte, pessoal. Se você substituir o T por T0 aqui, essa altura do Y1 vai ter que dar S de T0. Tá dando certo o que eu estou falando? Beleza? Se eu substituir o T por T0 aqui, esse S de T0 tem que ser igual ao Y1 de T0. Tá compreensível o que eu estou dizendo? Porque essa reta passa por esse ponto, ó. Se essa reta passa por esse ponto
que tem coordenadas t0 e S de t0, né? Então, se esse ponto está no gráfico dessa reta, se você substituir o t por t0, então o y1 vai ter que dar S de t0. Foi mesmo? Todo mundo entendendo o que eu estou dizendo? Vamos nós. Então tá, se você pegar aqui e substituir vou apagar isso aqui. Se você pegar esse t e substituir por t0 lá na tua função, tu vai ter o seguinte: eu vou ter que S de t0 vai ter que ser igual a multiplicado por t0 mais b. O que eu estou fazendo agora é substituir o t por t0 aqui, ó, e o y1 por S de t0, porque essa função passa por esse ponto. Só isso que eu estou fazendo. Essa função também passa pelo ponto de coordenadas ts de t, ó, que é esse ponto. Tudo bem, hein? Então, se você considerar, vou colocar de outra cor aqui. Se eu considero o a vezes t aqui, esse t específico que eu estou comentando aqui, ó, tem essa imagem S de t. Então, o y1 vai dar S de t. Todo mundo entendeu a formação desses dois equacionamentos agora? Eu estou usando o fato da reta passar por esses dois pontos. Tranquilo. Observe o seguinte, olha, se você pega esses dois equacionamentos baseados nesse gráfico que a gente plotou aí, e faz o seguinte, ó. Vamos lá. Imagina que eu vou pegar, vou colocar esse aqui em cima só para ficar mais claro o que eu vou dizer agora. Eu vou pegar, pessoal, essas duas equações e subtrair, literalmente. Eu vou subtrair a primeira da segunda. Fazendo isso, você fica com o seguinte, ó. Você fica com S de t menos S de t0 no lado esquerdo. E aqui no lado direito, você vai ficar com AT menos AT0. E esse B vai cancelar com B se você subtrair as duas. Deu certo? Entendeu o que eu estou dizendo? Tranquilo. Então, a gente subtraiu os dois equacionamentos e ficou com isso aqui. Tá. Aí eu vou só dar uma ajeitadinha aqui nesse equacionamento. Ó. Isso aqui vai ficar S de t menos S de t0, dando igual a que multiplica t menos o t0. Olha, eu vou isolar esse a agora, nessa equação. Se você isolar esse a aqui, você passa esse t menos o t0 dividindo, certo? Então vai ficar S de t menos S de t0 dividido por t menos o t0, tá certo aí? Tranquilo? Aí, olha, nota que se aquilo lá que a gente está destacando nesse gráfico é espaço em função de tempo, esse A aqui, ó, que na prática é o coeficiente angular dessa reta que passa por esses dois pontos, ele veio a ser exatamente o ΔS sobre o ΔT, né, ó, que é a variação do espaço em relação ao tempo. Deu certo, pessoal, entender? Então, na prática, o que esse A representa, pessoal, aqui? Esse A representa a velocidade, né? Entre esses dois pontos, né? Entre o instante t igual a t0 e t igual a esse t mesmo, né? Velocidade entre t0 e t, né? A velocidade entre esses dois instantes. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Aí é o seguinte, olha. Então, por incrível que pareça, a gente viu que esse A, que é o coeficiente angular dessa reta, representa a velocidade quando você tem um movimento que varia desse instante t0 até esse instante t. Certo? Seguinte, olha, então, esse A aqui representa a taxa de variação dessa grandeza em relação a essa nesse intervalo de tempo. Deu para entender aí? Porque se você pegar a taxa de variação do espaço em relação ao tempo, dá o que a gente chama de velocidade, que é justamente igual a esse coeficiente angular A. Deu certo? Entendeu o que eu disse? Beleza? Tá. Então, olha,
Esse A representa, mais uma vez, a velocidade entre esses instantes t0 e t. Se você quisesse, se você deixasse, melhor dizendo, esse t aqui como sendo uma bolinha móvel aqui, nessa tua reta, por exemplo, se você pegasse esse t e trouxesse ele um pouco mais para perto do t0, a tua reta daria o seguinte, ó. A tua reta, ao invés de dar essa que eu fiz, deixa eu colocar de outra cor aqui, ela, por exemplo, daria essa. Todo mundo entendendo aí? Se esse t que está bem aqui tivesse um pouquinho mais para cá, pessoal, para a esquerda, mais para perto do t0, a reta que é, ao invés de ser essa preta que estava aqui, ia ser essa azul. Ó. Todo mundo entendendo isso aí? Aí, essa reta azul, ela seria uma reta y2, por exemplo, da forma mt mais b. Esse mt mais n, por exemplo. Esse m aqui era o coeficiente angular dela. Esse coeficiente angular seria a velocidade entre esses dois instantes t0 e t. Deu certo aí? Se você for mudando esse t de lugar, você vai obtendo uma nova reta aqui em cima. À medida que você vai mudando essa reta, o coeficiente angular dessa nova reta, ele sempre vai representar uma velocidade, né, entre esses dois instantes. Por exemplo, se esse t tivesse um pouquinho mais para cá, mais para perto do t0, né, aqui, ó, a reta já mudaria de novo. A reta seria essa aqui agora. Tranquilo, galera, hein? E assim por diante. Toda vida que você fizesse uma nova reta, essa nova reta representaria a velocidade entre esses dois instantes. Tá claro o que eu estou falando? Beleza? O coeficiente angular dessa nova reta, melhor dizendo, representaria a velocidade entre os dois instantes. Tá certo. Aí é o seguinte, olha. A derivada da função, pessoal, ela está interessada em calcular a inclinação da reta não entre dois pontos, mas só num ponto específico. Então seria basicamente isso aqui. Ó. Se eu passasse uma reta tangenciando o gráfico da função, exatamente nesse pontinho bem aqui, ó. Se eu passar uma reta tangenciando o gráfico da função exatamente nesse ponto de coordenadas t0 e s de t0, essa reta aqui, por ser uma reta também, que é o que eu acabei de destacar aí em cima, ela vai ter equação da forma mx mais n, por exemplo. Esse coeficiente angular dessa reta, pessoal, ele representa a velocidade nesse ponto, exatamente, ó, nesse pontinho aqui. Nota que ela não passa por dois pontos, só passa por um. Tá dando para entender? E ela raspa o gráfico da função só nesse ponto. Mas, olha, a gente não sabe calcular inclinação se não tiver dois pontos. A gente só sabe, se só tiver um ponto, a gente só sabe calcular a inclinação se só tiver dois pontos. Se a gente tivesse dois pontos, que é o caso aqui, a inclinação da reta, que seria a velocidade, seria dada por essa função, não é isso? Por esse equacionamento, melhor dizendo. Tá, mas eu posso pensar no seguinte, olha, para que essa reta, que eu destaquei aqui, para que essa reta de cor preta fique igual a essa reta aqui que está de cor marrom, vocês concordam comigo que eu consigo fazer isso se eu fizer esse t tender para o t0? Se esse tzinho bem aqui, ó, se esse t bem aqui, ele tender para o t0, então essa reta essa reta pretinha aí, ela vai se aproximando cada vez mais da reta marrom. Vocês estão entendendo aí? Porque à medida que eu mudo esse t de local, a reta muda, ó, e essa reta preta vai ficar cada vez mais próxima dessa reta marrom. Tá claro o que eu disse? Sinceramente mesmo. De novo. Essa reta marrom vai de onde mesmo? Pronto, essa reta marrom é a reta que a inclinação dela é a derivada. O que significa essa reta marrom na prática?
Tu entendeu que se eu pegar esses dois pontos, a inclinação dessa reta preta, que é esse A, indica a velocidade entre esses dois pontos? Tá. Nessa reta marrom, ela raspa só nesse ponto. Então, a inclinação dela representa a velocidade naquele ponto, e não entre dois pontos. Aí a gente não sabe a priori calcular essa inclinação dessa reta marrom. Mas a gente faz o seguinte. A gente faz o seguinte, ó. Eu pego esse T que está bem aqui e eu vou aproximá-lo desse T0 que está bem aqui. Se eu for fazendo isso, na prática essa reta preta que está bem aqui, ó, ela vai mudando. Ela vai inclinando e se o T tender para o T0, essa reta preta vira marrom. Eu tenho que pegar dois pontos de duas retas diferentes para poder fazer a cálculo? Para tu fazer a formulação da derivada. Da derivada. Como é que você faz? Olha, a gente começou com essa reta pretinha pegando esses dois pontos. Aí a gente consegue calcular a inclinação que é esse A, que é a inclinação dessa reta preta aí. A inclinação dessa reta preta está aqui, a formulação dela é essa. Angular da reta preta. Mas a derivada é o coeficiente angular dessa reta marrom, que é a reta que tangencia o gráfico da função nesse ponto, que não passa em dois pontos, passa só nesse. Tá dando certo aí? Aí para essa reta preta virar marrom, a gente faz o seguinte, a gente arrasta esse T para perto do T0. Aí a reta preta vai inclinando e vira marrom. Deu para entender aí? Então tá, como é que é a fórmula para a gente calcular a inclinação da reta preta, que é esse A? Não é com essa fórmula aí que a gente deduziu? Tá, isso aqui, pessoal, essa conta que eu estou destacando agora, representa a inclinação da reta preta. Todo mundo entendendo aí? Tá. Se eu quiser a da marrom, que é a derivada, basta que eu faça o limite quando t tende a T0, né? Como é que você faz a reta da derivada? A reta da derivada sempre é a reta que tangencia o gráfico da função no ponto. Ela raspa o gráfico da função no ponto. Beleza? Essas outras retas que tocam em dois pontos são chamadas de retas secantes, porque ela toca em mais de um ponto. A reta tangente ela só toca em um ponto. Essa reta que a gente está interessado, essa é a reta da derivada. É muito não, professor. Bota um pouquinho ali para a gente lembrar. Tá, vou voltar, calma aí. Olha, então, essa conta bem aqui, pessoal, é exatamente esse M, ó, que é a inclinação da reta marrom. É só o M. Só o M. É só o M. Deu certo, pessoal, hein? Depois que fizer ali, aí que vai colocar naquela outra lá. Aí você, se quiser, você acha o coeficiente linear também dela, que é o N. O N é o local onde ela corta o eixo Y. Beleza? Calma aí que a gente chega lá. A gente está no M aqui. Então, olha, essa conta aqui, ó, como é que ela foi feita, mais uma vez? A gente fez só essa primeiro, que era o cálculo do A, para fazer a inclinação dessa reta preta. Mas se você tender o T para o T0, a retinha preta vai virar a reta marrom, e a inclinação dessa reta marrom, que é SM, é o limite quando o T tende para o T0, né? Dessa mesma conta. Deu para entender, pessoal, hein? Isso aqui, fisicamente, nesse caso, se eu estiver tratando com espaço em relação ao tempo, vai representar a velocidade nesse instante. Por exemplo, se você estivesse num carro e fotografasse o velocímetro dele, no instante T0 ali, isso era a velocidade naquele instante, e não entre dois instantes. Deu certo? Beleza. Então, esse M aqui, ó, que é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto T0, é o que a gente define como sendo a derivada da função. Então, esse Mzinho aqui, ó, é o que a gente define como sendo o S' de T0, né? Usando a notação do Newton, é S'. Se você usar a notação do Leibniz, você pode dizer que é ds dt aplicado em T0. Isso aqui é só notação, certo, pessoal? Só notação mesmo. Essas notações significam a derivada, que na prática significa aquela inclinaçãozinha M da reta tangente ao gráfico da função nesse ponto T0. Deu para entender aí? Certo? Então, voltando, ó, se você tem uma função f, esse desenho está mais limpo agora, já que você entendeu o conceito. Se você tem uma função f e pega
um ponto dessa função x0, ó, e passa uma reta tangenciando o gráfico da função nesse ponto. A inclinação dessa reta que tangencia o gráfico da função nesse ponto é o que a gente define como sendo derivada. Deu para entender, hein? Foi, pessoal? Beleza. Como é que é o cálculo dessa derivada aqui, então? Ela vai ser o limite quando x tende a x0 de f de x menos f do x0 dividido por x menos o x0, né? Ali embaixo era s de t menos s de t0 dividido por t menos o t0, porque a variável era t. Deu para entender aí? Beleza? A gente fez essa construção aí, eu repeti, basicamente. Pode ir para frente, pessoal, tá compreensível? Vamos lá. Se você pegar esse exemplo aqui, ó. Vou pegar mais uma vez o exemplo que eu até comentei na aula passada. Vou repetir aqui para ficar bem claro. Se você pegar, por exemplo, essa função aqui, vou pegar uma função que é uma parábola, certo? Vou pegar essa função f de x dando igual a x ao quadrado, que é uma parábola que passa pela origem com cavidade para cima e tal. Vamos lá, ó. Se você pegar, por exemplo, o 3 aqui, o f do 3, pessoal, dá quanto aqui? Se eu substituir o x por 3 aqui, dá quanto? 9, né? Então o f do 3 é 9, certinho aí? Beleza. Vou pegar essa reta bem aqui, ó. E eu vou pegar, melhor dizendo, a reta que tangencia o gráfico da função passando nesse ponto. A reta é essa. Tudo certo, galera? Aí? Tranquilo mesmo? Então tá. Peguei essa reta aqui. E é o seguinte, olha, já que essa reta é a reta que tangencia o gráfico da função nesse ponto, a inclinação dessa reta bem aí, pessoal, é a derivada de f no 3. Então, por exemplo, ó, essa retinha em azul aqui, ela é a reta de equação y igual a mx mais n. Já que essa reta é a reta tangente que passa por esse ponto, o m aqui, ele vai ser igual a derivada de f no 3. Tá dando certo aí? Beleza? Tá. Aí é o seguinte, olha. Se a gente estiver interessado aqui em calcular essa derivada de f no 3, a gente pode usar a formulação que a gente deduziu agora há pouco, certo? Só continuar retinho aqui. A formulação que a gente deduziu foi essa. Vou repetir ela aqui ao lado. Se você tiver que calcular a derivada de f num ponto x0, isso é o limite quando x tende a x0 de f de x menos f do x0 dividido por x menos o x0. Certo? Aí essa foi a formulação que a gente deduziu. Eu vou simplesmente trocar o x0 por 3 nessa fórmula. Então, fazendo isso, a gente tem que a derivada de f no 3, que é o coeficiente angular m aqui, ó, ela vai poder ser expressa como sendo o limite quando x tende a 3 de f de x menos f do 3 dividido por x menos 3. Certo? Deu para entender aí? Beleza? Só é você comparar essa formulação com essa e trocar o x0 por 3. Tudo bem. Vamos lá continuar. Lembra que a tua função, pessoal, é f de x, você vai trocar por x ao quadrado. E f de 3 é 3 ao quadrado, que a gente já viu que é 9. Então eu vou trocar o f de x por x ao quadrado e o f do 3 por 9. Beleza? Oi. Porque na prática, o ponto que a gente toma aqui para fazer o x tender para ele é o ponto do domínio, não da imagem, certo?
A mesma coisa a gente fez aqui nesses outros gráficos. Ó. O ponto que eu tomei aqui foi o ponto do domínio, x0. Esse aqui é a imagem. Então vamos lá, eu vou continuar essa conta agora. Eu vou trocar o f do x por x ao quadrado e o f do 3 por 3 ao quadrado, que é 9. Vamos lá fazer essa continha. Isso aqui vai ficar limite quando x tende a 3. F de x eu vou trocar por x ao quadrado. F do 3 eu vou trocar por 9. E aqui fica x menos 3. Beleza. Aí a gente está com um limite, pessoal, que está dando uma indeterminação da forma 0 sobre 0. Beleza? Aí a gente pode fazer uma manipulação algébrica, aqui basicamente uma fatoração, e tirar essa indeterminação, né? Isso aqui fica como? Pode ser expresso como sendo limite quando x tende a 3. Aqui no x ao quadrado menos 9, eu posso reescrever isso como sendo x menos 3 vezes x mais 3 dividido por x menos 3. Aí você pode cancelar o x menos 3 em cima e embaixo, já que se o x tende a 3, mas não é igual a 3, então não vai dar 0 sobre 0. Aqui você tem limite quando x tende a 3 de x mais 3. Olha, não tem mais indeterminação, né? A gente pode substituir direto. Isso aí vai dar quanto? 6. Então, esse 6 aqui, pessoal, representa a inclinação dessa reta. Então, essa reta y, que era mx mais n, eu já sei que ela é 6x mais n. Tudo certo aí? Todo mundo entendendo? Beleza. Seguinte, olha, esse n aqui é exatamente o local onde essa reta corta o eixo y, que é esse coeficiente linear dela. Para você achar o coeficiente linear, você pode fazer o seguinte, ó. Olha, essa reta, vocês concordam comigo que ela passa por esse ponto de coordenadas 3 e 9? Então significa que se você substituir o x por 3 aqui nela, o y vai ter que dar quanto? 9, né? Então você sabe que 9 tem que ser igual a 6 vezes 3 mais n. Então 9 tem que ser igual a 18 mais n. Então o n aqui é igual a quanto? Menos 9, né? Beleza? Então a equação da reta vai ser basicamente qual, pessoal? Aqui essa reta é a reta y igual a 6x menos 9. Porque o n aqui não é menos 9? Deu para entender aí? Então ela corta o eixo y aqui exatamente no menos 9. E a equação dela é essa. Tudo certo, galera? Todo mundo entendendo aí? Essa inclinação aqui, que é esse 6, pessoal, representa a taxa de variação dessa grandeza em relação a essa. Por exemplo, se isso aqui fosse espaço em relação ao tempo, e vamos supor que essa velocidade fosse medida em metros por segundo no SI, então a velocidade na partícula no instante 3 segundos seria 6 metros por segundo, que seria a velocidade dela. Se fosse em quilômetros por hora, então a velocidade quando você tivesse com 3 horas seria 9 km por hora, por exemplo. Vai. Foi, tem que fazer o limite. Tudo certo, galera, até aí? Todo mundo entendendo? Beleza? Tá.